Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, abençoado domingo, abençoado dia do Senhor, abençoado de hoje estarmos juntos na presença do Cristo vivo ressuscitado, na Santa Eucaristia, junto de Maria, São José, todos os anjos e a milícia celeste. E claro, principalmente o Espírito Santo a nos dar essa abertura e essa união com o corpo místico de Jesus. No dia de hoje nós vamos meditar o Evangelho, fazer a nossa Lexio Divina. Hoje, que o Evangelho se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulos do 29 ao 39. Antes de eu começar aqui, a fazer a leitura, eu já vou pedir para você deixar o seu like, também para que você comente aqui, se você já está começando a fazer a Lexio Divina diária, se você estuda a palavra diariamente, também que você possa se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para todo vídeo que eu lançar aqui, você possa ter aí também e já estar acompanhando. Amém? Curas e oração de Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se, ele tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-lo. À tarde, depois do pôr-do-sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muitos antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galiléia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra ela está tão já grifada, marcada, essa página está como se fosse já molhada, mas de tanto que eu já meditei, já preguei essa palavra, mas sempre Deus vem nos trazer algo novo, Não inovar algo, trazer algo diferente. Eu digo no sentido de que Ele nos atualiza daquilo que já foi dito, nada vai se mudar, mas algo que nós não vimos, algo que está ali entre as entrelinhas. E essa palavra de hoje vem falar sobre dois temas muito importantes. O primeiro eu vou comentar agora, que é sobre a sogra de Simão. Simão, que é Pedro, tá? Antes Simão ainda era casado. Quando se torna Pedro, ele segue a missão, deixa a casa, a família e vai ser o primeiro Papa. Amém? A sogra de Pedro estava doente e Jesus vem até ela e ele vai e realiza a cura na sogra. Mas vejam só, aquela doença era uma doença espiritual e tanto também, carnal, chegou ao corpo também dela porque ela não podia se movimentar. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus se aproxima e a toma pela mão, já levantou e ela já deixou e começou a servir. O que é o servir? É servir ao Senhor, é fazer a vontade de Deus. Ela foi ali de repente fazer uma refeição para Jesus, cuidar de todos os discípulos que estavam ali, os apóstolos, e a se dispor ao Senhor. Quando nós somos curados, nós somos chamados a ficar no Senhor e a dispor dele, a servi-lo e não ir embora da igreja. E muitas pessoas entram na igreja, recebem a cura e vão embora. Aí isso é chamado de porta giratória. É o cristão que ele só vem quando ele precisa. Quando ele recebe a graça, ele nunca mais volta para ver Jesus. Vejam a humildade de Jesus. Ele não diz uma palavra. Ele simplesmente toca, levanta a sogra de Pedro e ela vai. Então, assim nós devemos ser na nossa vida. A nossa fé, porque nós não operamos nada, ela nos leva a uma união com Jesus, com Deus, e através dessa união o Espírito Santo age na vida do nosso irmão que nós intercedemos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não é algo novo, não é algo mirabolante, é simplesmente o que o Senhor nos dá como exemplo aqui. E assim ele diz que os apóstolos, que nós também faremos igual, basta que tenhamos fé. Depois do pôr-do-sol, levaram-lhe todos os enfermos possessos do demônio. Aqui a segunda parte. Esses aqui enfermos não estavam possessos de cura física, como era da sogra de Pedro. Eles estavam endemoniados, doenças malignas. Meus irmãos, não existe mal no ser humano. O bem que existe em nós é Cristo. O mal que existe em nós vem do demônio. Nós não somos maus, nós não nascemos maus, tá? É claro que existe a maldade humana, mas esse demônio aqui,
No caso, esses endemoniados, eles estavam possessos pelos demônios. Tá? Nós temos de viver com o amor porque somos criados pelo amor. Alguns homens se desviam e escutam as vozes do mundo que são más. Amém? E reconheçamos, o demônio existe. Nós não vamos cultuá-lo, mas ele existe. E nessas pessoas, nesses enfermos, Jesus expulsou muitos demônios. A cura que Jesus realizou aqui foi através da libertação desses espíritos malignos. Não duvidem que exista. Não é para ser cultuado, não é para ser louvado, não é para ser falado sobre ele. Não, devemos falar nas nossas assembleias, mas reconhecer que ele existe. Tá bom? É isso que nós temos que entender. Jesus não lhes permitia falar porque o conheciam. Não era para ser revelado ainda que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado para libertar e salvar o mundo. Então, quando o demônio fala, ele começa a falar as verdades, porque o demônio conhece Jesus. Pode perceber lá atrás, nós vemos essa semana no Evangelho de São Marcos, que o demônio se prostrou diante de Jesus, porque reconhece quem ele é. Eles eram anjos, eles viviam da graça, da face de Deus. Então eles sabem quem é Jesus. Por isso que Jesus não os permite nem falar. Silêncio, sai e vai. E ele vai para um lugar deserto. E ali se pôs em oração. Sempre que Jesus termina as orações, operar os milagres, as libertações dos demônios, ele se põe em oração em deserto. E é o que nós devemos fazer. Sempre estarmos aos pés do sacrário. Reconhecer que somos falhas, que não somos nada e que o Senhor é nosso tudo. E olha só, e depois ainda Jesus, vamos às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois para isso é que eu vim, para pregar e manifestar o amor de Deus. E assim é nosso chamado que Jesus nos faz hoje, para irmos, pregarmos, evangelizarmos, curar os doentes e os enfermos e expulsar os demônios. Amém? Que você tenha um ótimo e abençoado domingo, que Nossa Senhora te cubra com seu manto sagrado, que o Senhor possa mesmo hoje te cobrir de graças e de bênçãos e que você possa ter um domingo no Senhor. Se você ainda não foi, vá à Santa Missa, procure se confessar e viver a palavra do Senhor. Amém? Salve Maria Imaculada, salve São José, viva Cristo Rei!